Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Jesus à multidão. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dada ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Vocês percebam que no Evangelho de hoje, Jesus olha para a multidão que está ali em volta dele e começa a falar o que nós acabamos de ouvir. Jesus ele está instruindo, porque uma das coisas que Jesus fez também foi instruir e mostrar para as pessoas como é que elas devem ser e como elas devem agir. Hoje ele está dizendo como é que nós católicos devemos viver. Nós somos chamados a dar o bom testemunho nos lugares onde nós estamos. Por isso que aqui no versículo 18, desse capítulo 8, do Evangelho de São Lucas, ele vai dizer o seguinte, olha, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Prestem atenção. Bem, para nós ouvirmos, nós precisamos dar tempo. Para nós ouvirmos a Deus, nós precisamos dar tempo. É preciso escolher o momento e ter o momento necessário para isso. Por isso que ele está dizendo, olha, tudo que está escondido, ou seja, tudo aquilo que nós ouvimos de Deus, no escondimento do nosso coração, depois que nós assimilamos tudo isso, deve ser colocado num lugar bem alto, à vista de todos. Para que as pessoas vendo, elas possam fazer o que na aclamação do Evangelho está dizendo. Vós sois luz do mundo e brilhe para todos a vossa luz, para que eles vendo vossas obras, vendo aquilo que você pratica, vendo a forma como você vive, deem glória ao Pai Celeste. Um exemplo bem claro de hoje, para nós entendermos também, é a vida de São Padre Pio. Na verdade, o Padre Pio, ele se tornou exemplo para todos os sacerdotes. Ele se tornou luz. Da mesma forma como o cura Darcy, ele se tornou luz. Também, a mesma coisa o Padre Pio. Um homem que se dedicava inteiramente à vida de oração. Ele rezava, e uma das coisas que ele gostava muito de meditar era a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, olha, ele era um homem de vida de oração profunda. Se ele era um homem de vida de oração profunda, ele está dizendo que com a vida dele, que nós sacerdotes precisamos ser homens
de vida de oração profunda. Então hoje eu tenho que me avaliar se eu tenho uma vida de oração. Se a minha vida de oração, ela é profunda, se realmente eu procuro a Deus. Mas ao mesmo tempo você tem vida de oração? A sua vida, você reserva realmente o tempo para rezar? Então, aí, na vida de oração do Padre Pio, Deus fala com ele. E Deus falando com ele, ele pratica o que Deus ouve. Não tem como uma pessoa praticar o que Deus ensina, se ela não ouve Deus. Como é que ela vai praticar? Não tem como. Não tem como. Então, há essa necessidade desse tempo que todos nós precisamos reservar para que nós tenhamos, reservar o tempo necessário para estar com Deus. E é ali, ouvindo a Deus, que Padre Pio compreende que a vida dele deve ser uma vida de sofrimento, como Jesus sofreu. E a vida do Padre Pio foi uma vida de sofrimento. E ele não fugia do sofrimento, ele se alegrava com o sofrimento. Porque ele se assemelhava a Jesus que sofre. E isso fica bem claro também quando ele recebe os estigmas, né? As chagas nas mãos, nos pés, no lado, ali perto do coração, se assemelhando ao Cristo que sofre. E aí ele vai entender que a vida do sacerdote deve ser uma vida de sofrimento e de imolação. E aí ele compreende o valor da Santa Missa. Aí ele dá a importância à Santa Missa. Vocês veem que não se fala que o Padre Pio era um grande pregador do Evangelho. Hoje as pessoas assimilaram, né, que o bom sacerdote é só aquele que prega. Tanto que quando as pessoas vão em determinada missa, que tem algum padre lá que está celebrando, eu não estou dizendo que são todas, né? Mas a maioria é assim. Nossa, você gostou da missa? Nossa, a pregação dele foi maravilhosa. Tá vendo? Só fala da pregação, mas não fala se o sacerdote é piedoso, se realmente, na hora que ele está celebrando a missa, ele se entrega, ele se imola ali junto com Jesus, que está sofrendo. Tanto que uma vez falaram, né, porque começaram a questionar, que as missas do Padre Pio eram muito demoradas. E o pessoal queria aquela missa bem rápida, né? Não tem aquelas pessoas que gostam de missa rápida, rapidinha, ainda usa essa palavra, né? Eu gosto daquela missa que ela é rapidinha. Agora eu não sei porque é tão rapidinha que o pessoal está tudo com pressa para quê? Para quando acabar a missa, né? Com exceção durante a semana, né? O pessoal vai trabalhar. Mas o domingo é reservado para isso. Eu não sei o que o pessoal vai fazer depois que fica atrás de uma missa bem rapidinha. Aí depois vai para onde? Para o barzinho, vai para o churrasco, vai jogar futebol, como no caso quando é o homem. Está vendo como as pessoas vão se enganando? Aí ele disse, mas como é? Ele disse, como é que eu vou celebrar a missa tão rápida se o meu Senhor se sacrificou de meio-dia até as 3h da tarde? Porque se a missa é o sacrifício de Jesus na cruz, ele disse, o sacrifício de Jesus durou 3 horas. As missas deveriam durar 3 horas. Mas é um exagero, né? Nossa, para que tanto tempo? 3 horas de sofrimento. Quando ele celebrava,
Ele chorava. Perguntava, mas por que você chora? Vocês não estão vendo o meu Senhor na cruz sofrendo? Vocês querem o quê? Que eu fique dando risada? Olha como é que assimila. Então, na hora que ele celebrava, ele entrava dentro daquele mistério que, infelizmente, eu não consigo penetrar. Eu, como padre, é uma vergonha. Eu deveria entrar nesse mistério também. Era para eu estar em todas as missas chorando. Mas me distraio tantas vezes, estou toda hora distraído. E ele não se distraía dentro do que ele fazia. E chorava. E se imolava. E se entregava. E quando ele celebrava, ele via Jesus morrendo pela salvação das almas. E ali ele assimilava isso. O meu Senhor está morrendo agora pela minha salvação. Por isso que na carta aos Hebreus fala, que o sacerdote é aquele homem que é tirado do meio do povo para oferecer o sacrifício por si e pelo povo. Então, ele estava oferecendo, e ao mesmo tempo que ele se oferecia, ele pedia perdão a Deus dos pecados dele e da humanidade. É assim que nós, sacerdotes, deveríamos celebrar, é assim que eu deveria celebrar. Mas é tanta distração. Imagina, no sacrifício da missa, ele oferecia a vítima, ele se tornava a vítima, é a pessoa de Cristo. Ele oferecia o Cristo pedindo perdão ao Pai pelos nossos pecados. Acabava a missa, aí ele fazia a segunda parte. Ele ia para o confessionário. Claro, tomava o cafezinho dele, ele celebrava a missa ali bem cedo, 6 horas, 5 horas da manhã, agora não estou lembrando direito. Era entre 5 ou 6 horas da manhã. Aí ele ia tomar o café e ia para o confessionário. Agora, ele vai exercer a misericórdia através do perdão dos pecados. Agora ele vai ouvir as confissões. Agora ele vai abrir a porta do céu para os pecadores que estão atrás da misericórdia de Deus. Para os que estão atrás, porque tem aqueles que não estão atrás. E ali ficava esperando as pessoas virem. E ali ele ia dando o perdão. E aqui vai até uma pergunta, Quantos anos faz que você não se confessa? É incrível. Ultimamente, nas confissões que eu tenho ouvido, tem pessoas que chegam dizendo assim, olha, eu tenho 20 anos que eu não me confesso. Isso é bonito, entre aspas, Pelo menos voltou, 30 anos sem se confessar. Padre, eu só me confessei no dia do crisma. Outro só no dia do meu batismo. E o que me causa escândalo ainda, eu fico escandalizado ainda, é claro que eu não demonstro, mas o escândalo aqui é preocupação, que eu fico, é a preocupação do quanto que essa pessoa colocou em perigo a salvação dela. Eu me confessei na última vez, foi na minha primeira comunhão, e a pessoa já tem o quê? 40, 50 anos. Imagina você, e trabalha na igreja, o pior é isso, está na igreja, faz parte dessa ou daquela pastoral, está ali dentro, mas o coração está tão distante, está preocupado em fazer coisas, vai fazendo coisas, mas o coração está longe de Deus, anos e mais anos a se confessar. Olha, eu vou dizer, paróquia aonde os paroquianos não confessam, é porque o padre não está falando
dos pecados do povo e que eles precisam se confessar. Está se falando de tudo, menos da ofensa a Deus. Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Então as pessoas acabam por não se arrepender dos pecados, porque não há convite ao arrependimento. Aí o confessionário fica vazio. E como vai se salvar se as pessoas não se confessam? Quantas vezes eu falo isso para as pessoas? Meu filho ou minha filha, você quer ir para o céu? Sim, padre, eu quero ir. Eu disse, mas como que você vai para o céu se não se confessa? Ninguém entra no céu sem a confissão, não. E eu digo, olha, e não é confissão comunitária, não. Porque o pessoal fica atrás de confissão comunitária. Se senta lá, o sacerdote vai falando algumas coisas, elas ficam ali, depois ele dá a absolvição e todo mundo vai embora. Confissão é para confessar. Confessar significa falar. E para se falar tem que ser com o sacerdote. Não é ouvir e depois ir embora. Então, se as pessoas não se arrependem dos seus pecados, elas até participam de tudo, e não se confessam, como é que vão se salvar? E ali a gente via, né? Aí as pessoas não entendem. A dureza do Padre Pio com o penitente, se fosse hoje, o pessoal ia querer processar. Por que ele era duro? Porque as pessoas tinham pessoas que iam e não demonstravam arrependimento dos pecados. Aí ele dizia, vai embora. Quando ele dizia, vai embora, eu não vou te absolver, era para a pessoa tomar consciência. E muitos voltavam depois arrependidos. Agora, é bonito quando o Padre Pio atende a confissão do pai dele. Isso aí eu acho um espetáculo. Ele está ali, aí o pai dele estava em cima da cama, e o pai dele diz assim, meu filho, peça para Jesus me curar. Porque ele estava muito doente. Aí o Padre Pio diz assim, não, pai, eu fiz um pacto com Jesus. Nada para mim, só para os outros. Quantas pessoas foram curadas através daquele homem, e na hora que o pai dele disse, peça a Jesus para me curar, ele disse, não, pai, nada para mim, só para os outros. E ele sabia que o pai dele ia morrer, o último momento da vida dele, do pai. Agora ele precisa levar o pai à salvação. Ele precisa levar o pai ao arrependimento. Olha, sacrifício da cruz e confessionário. Aí ele disse para o pai, pai, o senhor não quer se confessar? Aí o pai dele diz assim, não, filho, pede para Jesus me curar. Ele disse, não, pai. Ah, o senhor está com vergonha, né, papai? Aí o pai fica ali quietinho e diz, tá bom, pai, eu te ajudo. Aí ele pega a estola, coloca, começa a dizer assim, papai, o senhor vai fazer o seguinte, eu falo e o senhor diz, perdão, Jesus. Aí ele diz, papai, por aquela vez que o senhor traiu minha mãe com aquela americana, olha, o pecado mortal, adultério. Aí o pai dele diz, mas como é que você sabe? Ele, pai, só diga piedade. Tem piedade de mim, Jesus.
Ele, piedade de mim, Jesus. Por aquela vez que o Senhor roubou tal coisa, piedade, Jesus, de mim. Por aquela vez que o Senhor embriagado, o Senhor bateu no meu irmão e mandou ele embora, piedade de mim, Jesus. E aí o Padre Pio absolve ele. E aí o pai disse, filho, Jesus me perdoou, ou seja, eu vou ser salvo. Aí ele diz assim, papai, eu já falei para Jesus que o Senhor é um homem bondoso e tem mãos calejadas. Aí ele chora um pouquinho, e em seguida o pai morre. Sacrifício da missa e sacrifício do confessionário. Aqui estão os dois patamares da vida de um sacerdote. O sacerdote tem que estar no altar e no confessionário. Preocupação com a salvação das almas. Eis a preocupação. Por isso que o Padre Pio acaba se tornando luz para todos nós sacerdotes. No dia de hoje, nós possamos rezar por nós sacerdotes. Rezem por nós sacerdotes. Duas coisas que precisam rezar. Primeiramente, pela nossa perseverança, porque nós precisamos perseverar no sacerdócio até o fim. Vocês sabem, né, que tem padres que não têm perseverado, né? Será que eu vou perseverar? Eu não sei. Eu sei que eu tenho 22 anos de padre. Até hoje eu perseverei. Mas será que eu vou perseverar? Eu não sei. De repente eu posso me aborrecer com a igreja, ou eu posso arrumar uma mulher aí e pronto, eu abandono tudo. Então reze pela perseverança nossa, pela nossa fidelidade, por aqueles padres que estão em crise. E rezem para que nós exerçamos bem o nosso sacerdócio, fazendo aquilo que é necessário, aquilo que é próprio de padre. Existem duas coisas que o padre faz, que o leigo não faz. Celebrar a missa, ou seja, consagrar o pão e o vinho, e dar absolvição. Vou repetir, tem duas coisas que o padre faz, que o leigo não faz. Os leigos podem fazer todas as outras coisas. A exceção também da unção dos enfermos, que só o padre pode dar. Celebrar a missa, só padre celebra. E dar a absolvição dos pecados. E o que é que o diabo quer? Nos distrair. Nos tirar da missa e nos tirar do confessionário. Pode fazer pregações bonitas, mas se a pessoa não se arrepende dos seus pecados, a pregação foi em vão. A pessoa pode até achar bonita a pregação, mas se não se arrepende, é em vão. E se não se confessa, e se não tiver pessoas se não tiver padres para absolver, o que será de vocês? E o que será de mim? Porque até eu preciso de um outro padre para absolver os meus pecados, porque eu não posso me absolver sozinho. Ah, se eu pudesse. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.